Eu vou contar aqui os bastidores desse programa de bastidores. PVC estava 5 para as 11 fazendo o levantamento dos jogadores argentinos que vieram dessa temporada. Eu não estou deixando você falar nunca, Dô, minha semana. A semana está difícil. O Rodrigo Matos fez o levantamento detalhado e financeiro sobre a questão dos números que ele vai apresentar. Aí a gente perguntou sobre nomes de jogadores dos clubes. Você perguntou, certo? Aí que eu fui tentar levantar nos 12 grandes quantos argentinos ou quantos que passaram pela Argentina. Mas primeiro o Rodrigo fez um levantamento detalhadíssimo, né, Dô? Desculpe. Então, mas eu acho que faz sentido você dar essa primeira informação, porque é a consequência e depois a gente explica quais são as causas ali do que eu acho que faz sentido. A pergunta da Domi foi super pertinente no nosso grupo ali, e eu acho que faz sentido você colocar primeiro esse dado e depois eu coloco o que a gente tenta explicar por que foi isso. Posso fazer isso, Domi? Por favor. Então vamos lá. Ó, argentinos ou jogadores que o Brasil trouxe da Argentina ou que jogaram na Argentina, foram para fora, para outro país, e quando voltaram, não voltaram para a Argentina, voltaram para o Brasil. Por que eu coloquei isso aqui? Porque no passado, você pegava um jogador tipo Enzo Francescoli, uruguaio, jogava no River Plate, foi jogar no Olympique de Marselha, Torino, quando voltou para o River Plate. Então, não veio para o Brasil. Então, esse movimento era assim no passado, hoje não é. Então, vamos lá. Palmeiras, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, são argentinos. Gustavo Gomes, paraguaio, jogou no Lanús, foi para o Milan, veio para o Palmeiras. Flamengo, De La Cruz é uruguaio, mas ele veio do River Plate. O Flamengo tirou um jogador importantíssimo, caríssimo, do River Plate. Rossi, o goleiro que foi do Boca Juniors. Germancano, no Fluminense. Se eu esquecer alguém, vocês me falam. Corinthians, Garro, Vera, Matias Rojas. Ángel Romero é um caso diferente, mas é parecido com o Gustavo Gomes. Ele jogou no Corinthians, ele jogou no São Lourenço, ele foi para o México, quando voltou para o Corinthians. Tinha passado pelo São Lourenço. Vasco, Robert Rojas, do River Plate. Verrete veio do Belgrano. Esforça, do News Old Boys. Galdames é chileno, mas jogou na Argentina. Medel é chileno, foi do Boca Juniors antes de ir para a Europa. Voltou para o Brasil. Botafogo, Alexander Barbosa, Montes. São Paulo, Caleri, Galopo, Alan Franco. Alan Franco, se você não se lembrar, jogou pelo Independiente a final da Copa Sul-Americana de 2017 no Maracanã contra o Flamengo. Santos, Furti, Cruzeiro, Dineno, Lucas Romero, Vijalba. Atlético Mineiro, Zaratio, Saravia, Batalha. Internacional, Alário, Bustos, Mercado. Grêmio, Cristaldo, Kahneman, Lucas Bezossi, Pavon, que acabou de vir do Atlético Mineiro, foi jogador do Boca Juniors. Dá 34 nos 12 clubes mais tradicionais do Brasil. Não é na Série A do Brasil o levantamento que eu fiz aqui, rapidamente. É nos 12 clubes apenas. São 34 jogadores que em outro momento estariam no mercado argentino, por causa desse dinheiro que o Rodrigo vai explicar. Pode botar o quadro aí. A gente vai explicando aqui o que... Vamos lá. Esse foi o mercado de transferência. A informação é do relatório da FIFA. Relatório de transferência de 2023. O Brasil gastou 721 milhões de reais. A Argentina, 428 milhões. Você vê que nas vendas de jogadores, que é o que está embaixo, receita, a diferença não é tão grande. Mas o Brasil investe muito mais. Ou seja, os argentinos conseguem, os grandes clubes, vender bem, mas eles não têm tanto dinheiro quanto o Brasil para contratar. Essas são transferências de jogadores de fora do país, né? Pode continuar. E aqui, em janeiro de 2024, a diferença é muito maior. O Brasil gastou o triplo da Argentina e teve maior receita também. Isso, claro, tem uma explicação porque é o início da temporada do Brasil, mas de qualquer jeito a diferença é muito grande e a explicação não está porque necessariamente o Brasil vende mais, está porque o Brasil tem mais dinheiro de outras fontes, os clubes, portanto eles investem muito mais, só ver o nível das contratações nessa janela. O PVC citou vários aí que saíram diretamente da Argentina para cá, mas a maior contratação foi do Botafogo, o Luiz Henrique, 20 milhões de
de euros, quer dizer, 20 milhões se tiver o bônus, né, 16, mas enfim. Quando que um time argentino vai investir esse valor? Não tem como o Flamengo tirou o De La Cruz do River por 18 milhões de dólares. A Argentina não tem essa capacidade. Pode trocar aí. E aqui a gente começa a explicar, ó, esse balanço, isso é o balanço financeiro dos clubes, né? O do Flamengo de 2023, que é o valor estimado, mas está muito preciso, porque já era quase do fim do ano, e do River é o de 2022 até 2023, porque o balanço deles é do meio do ano até o meio do ano. Você vê que o Flamengo, num ano de fortíssima venda do River, que inclusive ele levou um dinheiro do Enzo Fernandes, que é aquela venda absurda do Benfica para o Chelsea, ele chega a 227 milhões e ainda assim o Flamengo vende mais com 282 milhões. E o Flamengo gasta mais que o River numa temporada que o River fez um investimento fortíssimo. Contratou Solari, se a gente lembrar ali no meio de temporada, o River renova o time inteiro dele, talvez seja a maior janela da história do River, ainda assim gastou menos que o Flamengo em contratações no ano passado. E aí a gente vai tentar explicar no próximo quadro aqui por que isso. Aí eu usei o Boca aqui na referência porque o Boca eu tinha as receitas certinho do clube inteira, né? Não só a de venda de jogador, que eu não tinha isso disponível do River. E aí aqui, a receita sem venda de jogador. Para a previsão de 2024, o Flamengo tem 1 bilhão e 31 milhões. O Boca, sem venda de jogador também, tem 676 milhões de reais. Ou seja, o Boca se colocaria, se a gente colocasse ele na Liga Brasileira, abaixo do Flamengo, abaixo do Palmeiras, abaixo do Corinthians. Talvez ali num patamar parecido com o do São Paulo, algo nesse sentido. E aí, por que tem essa diferença grande? Olha a receita de TV aqui, que o brasileiro tem um contrato muito grande e a Argentina é um contrato muito complicado, já foi da ESPN e da Fox, hoje em dia tem o governo argentino no meio, e o Flamengo arrecada quase o triplo do que o Boca Júnior em receita de TV, principalmente pelo Campeonato Nacional, porque na Libertadores, embora os times do Brasil estejam chegando um pouco mais na frente, a receita tem algum equilíbrio ali. Então, essa é talvez a grande discrepância, porque ainda em patrocínio os argentinos conseguem bons patrocínios. O problema deles é o contrato de TV muito abaixo do nosso. Então, por isso que isso explica o poderio financeiro brasileiro muito maior do que o argentino. Aí, sim, os contratos de patrocínio nossos ainda são melhores. E, ó, a gente está comparando com Boca e com River, que hoje são dois clubes completamente fora da curva dentro da Argentina. Se você comparar sair do topo da linha, que seria Flamengo, Corinthians e Palmeiras aqui, lá Boca e River, a diferença aqui é muito maior. Os times do segundo escalão aqui, eu não estou chamando, não vamos entrar com coisa de time grande e tal, só que segundo escalão financeiro, a diferença brasileira é muito maior para o São Lourenço, Independiente, enfim, os times que formam o segundo escalão financeiro argentino. Então, é por isso que tem essa discrepância, é por isso que o Brasil fez essa limpa no mercado argentino que o PVC mostrou, e por isso que está conseguindo os títulos de Libertadores com os times argentinos com dificuldade de competir com os nossos. Muita gente aqui no chat falando da crise também, como o Daniel Pamplona. Sim. E o Birulim, nosso parceiro aqui, obviamente, se interfere muito. A crise impacta ali na receita. Tem uma coisa curiosa, o orçamento do Boca, para traduzir aqui o que o internauta estava falando para a gente, ele começa assim, valor X para o início do ano. Aí o valor Y é com 110% de inflação, que é o do final do período, porque a previsão é de 110% de inflação durante o ano. Como que os clubes não vão ser impactados por isso, né? É óbvio que um país que está com mais de 100% de inflação vai ter problemas financeiros muito maiores do que os nossos, né? Então eles têm razão, esse problema, a crise financeira impacta ali no dia a dia dos clubes argentinos. Vamos voltar então não chega a ser uma boa notícia para o nosso mercado, né, PVC? Não, eu acho que a gente tem um mercado muito mais forte do que teve no passado em função da questão dos contratos de televisão que o Rodrigo explicou. Eu sempre lembro... E das SAFs também, das SAFs dos clubes que se safaram primeiro e agora dos que estão virando SAF para tentar melhorar, como Bahia, como Fortaleza, que virou SAF tentando vender no máximo 49%. Tem uma história, estou procurando um capítulo certinho aqui. Esse livro chama de 40 anos do futebol argentino. E
e ele tem um capítulo que fala do futebol espetáculo. É um outro período econômico, tá? Hoje a gente tem uma diferença com todos os problemas que existem na nossa economia, como sabemos, pelos nossos próprios bolsos. O Brasil está numa situação econômica diferente da Argentina e, mais do que isso, o futebol brasileiro está numa situação bem diferente do futebol argentino, como o Rodrigo acabou de mostrar. Esse livro tem um capítulo de 1961, 59 a 61, foi até um pouquinho mais, que chama Futebol Espetáculo no capítulo. Foi um período que a Argentina tinha tomado 6-1 da Tchecoslováquia na Copa de 58 e o Brasil foi campeão do mundo em 58. E o futebol argentino desabou em 59, ano que o São Lourenço foi campeão. E aí o que a Argentina fez como plano naquela época? Contratar jogadores do país campeão mundial. Então o Boca Juniors chegou a ter um time com Alnamuquinho, Chumbinho, irmão do Almir, Maurinho, que foi ponta do São Paulo e do Fluminense, Orlando Peçanha, Dino Sani, chegou a ter 7 brasileiros num time só do Boca Juniors. O River Plate contratou Roberto, ponta esquerda do São Paulo, Delém, que foi jogador do Vasco, e virou uma febre de brasileiros lá. Foi o período que mais teve brasileiro na Argentina. Antes, nos anos 30, nesse período do começo dos anos 60, não era para uma questão econômica. O Brasil vinha do governo Juscelino, que tinha uma febre de investimentos, enfim, tinha denúncia de corrupção, mas tinha uma febre de investimento. O Brasil tinha uma condição econômica boa e a Argentina tinha uma condição razoável e a Argentina tinha uma condição econômica boa. Então, aqui era outro fator, não era econômico como é hoje. Antes, nos anos 30, Domingos da Guia foi jogar no Boca Juniors, depois de jurar amor ao Vasco, isso tem no livro do Aidan Hamilton, do Domingos da Guia, que ele jurava amor ao Vasco e ao Bangu e foi jogar no Nacional e no Boca. Por quê? Porque o profissionalismo começou lá, antes daqui. Então os jogadores saíam daqui para ganhar dinheiro lá. Outras épocas. Hoje é o contrário. E hoje, diferente dos anos 60, é claramente por uma questão econômica que o Rodrigo mostrou. Muito bom, muito legal esse levantamento. E estão reclamando aqui que a gente não fez o levantamento de todos os times. A gente deveria ter feito, realmente. É uma reclamação justa, mas a enciclopédia do PVC também tem um limite, né, gente? Foi agora, em 2024, né? Vamos respeitar aí essa mente brilhante. Não, e a ideia que a gente teve foi um pouco antes do programa também, né? Então, foi diante da redução do PVC, praticamente virou um jogo nos acréscimos ali, digamos assim. Né? É isso. Vamos colocar o Samir na nossa conversa. Eu já dou bom dia para ele, tocando a sirene, Samir, porque o Corinthians acertou com o Kaká, zagueiro. Pode falar, Samir. Bom dia, Domi, bom dia a todos. O Corinthians. Você estava dando tempo para a sirene acordar todo mundo, né? Tem que respeitar a sirene. O Corinthians acerta com o Kaká, né, encaminha aí a contratação, né, o que me passaram é que está por detalhes, questões burocráticas, como o André Hernan e o Bruno Andrade publicaram agora também nas suas colunas. E em relação ao Kaká, zagueiro do Atlético Paranaense, né, na verdade, né, não pertence ao Atlético Paranaense, estava emprestado ao clube do Paraná, né, pertence ao clube japonês. E uma outra informação que eu tenho, que eu subi também, que além do Kaká, né, que está chegando, o Corinthians mira mais um zagueiro ainda no mercado da bola. O Corinthians pretende contratar mais um zagueiro, né? Já tem hoje aí o Félix Torres, o Gustavo Henrique, o Caetano e o Raul Gustavo. Agora chega o Kaká, seria o 5º zagueiro, e o Corinthians pretende contratar mais um zagueiro no mercado da bola, inclusive... haverá uma reunião na próxima segunda-feira com o investidor. Aliás, é um investidor que tem ajudado muito o Corinthians no mercado em relação à busca de reforços e também com as dívidas do clube. Esse investidor vem a São Paulo na próxima segunda-feira e o Corinthians vai, né, apresentar para eles aí alguns nomes que estão sendo monitorados, entre eles de um zagueiro, né, que o Corinthians ainda pretende contratar. O Eric Lamela é um jogador que o Corinthians monitora, não há nenhuma negociação aberta, né? O Corinthians apenas buscam informações de valores, também a pretensão do jogador. Então, além do Kaká, o nome que você citou,
Deve chegar mais um zagueiro. O Corinthians também mira um lateral esquerdo. O Riquelme do Cuiabá é um nome, né, que o Corinthians está monitorando, também pretende contratar. Aliás, o Riquelme é um pedido do técnico Antônio Oliveira. E mais para frente ainda o Corinthians pretende reforçar com mais um jogador de meio campo e um atacante. Mas de início é o Kaká, mais um zagueiro e também um lateral esquerdo, se for possível, o Riquelme, mas o Corinthians sabe que não é fácil tirá-lo do Cuiabá. É um jogador aí avaliado entre 4 e 5 milhões de euros no mínimo, né? Mais ou menos o que o Corinthians pagou pelo Mateuzinho na lateral direita, Doni. Ô Samir, o investidor vai pagar a contratação, é isso? Oi, Matos. O investidor vai pagar a contratação? O Corinthians tem contado com a ajuda desse investidor, né? A gente sabe que hoje o investidor não pode, pela lei, né, comprar direitos econômicos de jogadores. A gente entende isso. O que o Corinthians tem feito nessa parceria com esse investidor é contar com a ajuda dele, é o dinheiro emprestado, e depois o investidor vai ganhar com juros. Esse é o tipo de negócio que o Corinthians tem feito. Então não é investidor, é um empréstimo. É um empréstimo que o Corinthians trata como investidor. Investidor é você botar dinheiro de fato, né? Você pegar o dinheiro e pagar com juros depois é empréstimo. Sim, mas é um parceiro, né? O Corinthians trata isso como investidor por ser um cara que está ajudando em várias negociações. Aliás, é uma coisa até para você apurar, Rodrigo, no Flamengo, esse mesmo investidor hoje está com uma ótima relação no Flamengo também, e inclusive para ajudar em campanha, ajudou o Augusto na campanha, na eleição, né, do Corinthians. Aliás, aquela ligação que teve entre Corinthians e Flamengo, das negociações envolvendo troca de jogadores, a tentativa do Gabigol, esse investidor foi o responsável por fazer essa ligação entre os clubes, já que ele também tem aí seus contatos com o Flamengo. E também, o Flamengo não pega dinheiro emprestado em investidor, ele pega dinheiro emprestado em banco, que é quando é necessário, em linha de crédito, como é feito em qualquer lugar. Até porque se você pega dinheiro com alguém relacionado a uma operação, você fica dependente daquele parceiro. Então esse modelo, pelo menos até hoje, não existe no clube. E o que esse parceiro ganharia, Samir? Desculpa a ignorância aqui, né? Eu em investimentos não somos assim muito unidos. Não, na questão dos juros mesmo, né? Porque hoje não é mais como antigamente que o investidor, né, pode ter direitos econômicos, né, de jogadores. Então, na questão são juros. O Corinthians trata essa pessoa como investidor, porque já ajudou na campanha do Augusto, né, nas eleições, e tem ajudado aí bastante também na questão de contratações, inclusive na contratação do Mateuzinho recentemente. O Corinthians contou com uma grana desse investidor para realizar a contratação. O Kaká não era do Atlético Paranaense, né? Ele estava emprestado. Ele é do Tokushima, do Japão. Isso. E um pedaço do Cruzeiro. Porque logo que apareceu a história do Atlético Paranaense, embora a gente saiba que o Atlético está passando por algumas dificuldades em função dos problemas de saúde do Mário Celso Petralha, então o Atlético historicamente o Atlético é um clube muito difícil de fazer negócio. Vamos lembrar de jogadores que saíram do Atlético Paranaense como Dagoberto nos anos 2000 para o São Paulo. Foi muito difícil aquele negócio, até porque a relação do São Paulo com o Atlético era muito, muito cheia de faísca. Mais recentemente, o Rony, que o Palmeiras contratou por 6 milhões de euros, mas foi um negócio longo, porque o Atlético é um clube muito difícil de fazer negócio. Logo que apareceu o nome do Kaká, pensei, é difícil tirar o Kaká do Atlético Paranaense. Acontece que o Kaká não é o Atlético Paranaense, né? Isso, de certa forma, facilitou. Sim, né, não pertence ao Atlético Paranaense, estava emprestado, o Atlético não quis exercer o direito de compra, né, de 3 milhões e meio de dólares, não quis exercer esse direito, o atleta ficou à disposição no mercado e o Corinthians avançou para contratá-lo. Realmente o Atlético é um clube difícil de você tirar jogadores, mas a negociação do Corinthians é diretamente com o clube japonês, que agora o Corinthians vai ter que aguardar, né, claro, a liberação aí do Atlético também, porque o jogador estava emprestado
ao Clube Paranaense.